Na Conta Podcast, a sua resenha de esportes semanal no portal Primeira Página e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Estamos na área, avisa a galera, pode mandar perguntas também para a gente, sempre, toda semana, um convidado especial. E hoje nós recebemos o ex-goleiro Regis, com passagens pelo Vasco da Gama, Paraná, Coritiba, Braga de Portugal, defendeu a seleção brasileira, é o nosso convidado de hoje. Tem muita coisa para contar nesse bate-papo especial. Regis, um abraço, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre bom vir a Cuiabá e foi aqui que tudo começou e agora voltando depois de 44 anos. Que bacana, hein? Aqui comigo, Pedro Lima. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fagner, Regis, a todos que acompanham o Põe na Conta. Muito bom receber, né, o Regis, né? Uma pessoa que tem suas raízes aqui em Mato Grosso, defendeu a seleção brasileira, muita história para contar, história boa aí do futebol. Fagner, um abraço. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Pedro. Em especial, o Regis tem uma grande memória do torcedor Dom Bosquino, não só do torcedor paranista e do torcedor vascaíno, mas do Dom Bosquino. Vamos contar com mais detalhes dentro. E já para no começo do nosso Põe na Conta podcast, aproveitar para o Regis se apresentar para a galera, Regis. Eu comecei aqui no futebol mato-grossense, né? Foi onde deu o start para tudo e muitas pessoas me ajudou, são inúmeras e eu sempre falo que eu serei eternamente grato ao futebol mato-grossense. Aqui você começou em qual clube? Aqui eu joguei no Irapuru, no misto, por último Dom Bosco, onde eu fui federado, e depois eu fui para o Rio de Janeiro, no Vasco. O Irapuru, hein? Já revelando talentos das antigas, né? E como você falou ali nos bastidores, né? Se considera um mato-grossense, mas nasceu em Itubiara, né? Como que foi o nascimento lá em Goiás e vir para cá? Toda a sua família é daqui, tua mãe veio para cá, como que foi na época? Meu pai veio para cá e a família veio toda, né? Então eu tenho irmãos aqui há 40, 50 anos. Meus irmãos estão aqui, meus pais, primos, tios, enfim, totalmente enraizado em Cuiabá. E quando você saiu daqui, foi para qual clube na época? Eu fui para o Bangu, no Rio, consequentemente, muito rápido fui para o Vasco. Permaneci no Vasco, joguei um ano no América, em 86. Depois voltei ao Vasco da Gama, Braga de Portugal, 8 anos no Paraná Clube e encerrei a carreira em 2001. Regis, quando você sai do Dom Bosco, você sai com o apelido Marola, né? Devido ao ex-goleiro do Santos, Marola. Então, tem um grande amigo que é Dom Bosquino, Aloísio, que assistia seus treinos na época do Dom Bosco. E me lembrou dessa situação. Como foi essa saída do Marola para se tornar o Regis, que todos nós conhecemos? Então, esse apelido não pegou muito, não. Foi muito rápido, né? Porque era muito parecido com o goleiro do Santos. E meu nome é Reginaldo e muito grande para o futebol. Então, chegou no Vasco, eles abreviaram, né? Para Regis. E assim, eu acho que foi melhor. E ficou até hoje. E goleiro, como que foi, Regis? Foi influenciado por alguém da família? Meu pai. Seu pai? Conta pra gente como foi. Meu pai era goleiro do time da família, era uma família de 17 irmãos, né? E tinha um time de futebol da família, dos filhos. Aí depois passou para sobrinhos e netos e tal. Mas meu pai era goleiro e a influência é enorme, né? E daí você... Desde criança já colocou a luva, foi brincar na no verdade gol. você tem uma idade de definição, né? Acho que foi ali para os 12 anos, 12 para 13 anos. Certo, entendi. E como que foi quando você saiu aqui, foi para o Rio de Janeiro, jogou, vamos começar por ordem cronológica, né? Ali no América, né? Foi um timaço daquela época. Quem que jogava ali com você no Ameriquinha do Rio de Janeiro? Então, eu fui com 16 anos para o Rio, para o Juvenil do Vasco. E quando eu me tornei profissional, eu fui jogar no América, fui emprestado para o América. E o América, em 86, foi o terceiro colocado do brasileiro, né? E nós tínhamos um time muito bom, era garotada, mas era muito bom. Então tinha, o mais famoso era o Luizinho, né? Luizinho Lemos, que faleceu. Nós tínhamos o Maurício, né?
aquele ponta famoso do gol do Botafogo lá. Sim. Nós tínhamos o Renato, nós tínhamos o Denilson. Então era um time jovem, mas muito, muito bom. E aí chamou a atenção, retornou para o Vasco? Eu retornei para o Vasco em seguida. O Vasco me chamou, eu fui para o Vasco e o goleiro do Vasco era o Acácio, que era um belíssimo goleiro. E nós ficamos ali jogando quando em 90 eu fui para o Braga de Portugal. E joguei lá até 92, voltei para o Vasco, joguei o Brasileiro de 92 e depois eu fiquei no Paraná Clube até 2001. Essa época do Vasco, Regis, era você, o Giovani e o Acácio. E tinha uma espécie de competição entre vocês, uma aposta nos treinos, de quem pegava mais pênalti, né? Conta um pouquinho dessa história para nós. A gente tinha no final dos treinos, né? A gente brincava. E eu pegava mais pênalti que o Acácio, hein? E o Giovani perdeu muitos pênaltis lá para mim. Na sua carreira, parece que, sabe a numeração correta? 50 e poucos pênaltis, pegou mais de 20? A média é acima de 50%. Principalmente no Paraná Clube, né? Onde eu tive uma sequência muito grande. E eu joguei por 8 anos lá no Paraná Clube, então lá eu tive uma sequência muito boa, principalmente nos clássicos, né? Que chamam a atenção a mais, e teve 2 clássicos que eu defendi 2 pênaltis em cada jogo, né? Um foi contra o Atlético... Atlético e Curitiba? E Curitiba. Tem aquele lema, né? Um bom time começa com um bom goleiro, né? E daí qual o segredo para os pênaltis? Tem segredo, Tem Flávio? segredo, estuda, já fica sabendo o batedor, como que é, Regis? São vários fatores. Você tem inclinação, né, na hora de bater. Se o batedor bate forte ou devagar, se ele olha para o goleiro, né? Se ele olhar para o goleiro, é bom que você tenha uns truques também, né? Quando bate forte, você sabe que tem que explodir rápido, porque vai bater forte, né? Então, é uma série de fatores na hora. Na época já dava para acompanhar, estudar os batedores, porque não tinha tanta mídia, né? Não tinha tanta... Realmente não tinha tanto. Mas a gente tinha uns truquezinhos. Tinha jogador que eu já tinha estudado e batia muitos pênaltis no meio. E aí eu chamava um jogador meu, falei, quando ele for bater, você grita. Ele vai bater no meio. E aí ele entrava em parafuso. E aí eu já sabia a outra preferência dele, né? Então ele não batia no meio, ele saía lá e dava certo. Dava certo. Na maioria das vezes você esperava até a hora de bater ou escolhia canto? Quem batia devagar eu esperava. O Giovani era um, que eu acabei defendendo o pênalti dele. Regis, essa sua decisão de sair para o Braga tem a ver um pouco com a vontade de querer ser titular de um time? Porque, assim, lógico que você não vai falar, mas os torcedores vascaínos dizem muito que o Acácio era um goleiro espetacular, pegava bolas indefensáveis do Zico e, às vezes, em alguns lances, ele acabava não correspondendo e aí criava essa dúvida. Talvez o Regis poderia ser um goleiro mais... Poderia ter sido testado nessa época, tanto que você volta depois. Então tem a ver essa sua saída para o Braga de Portugal, para mesmo ser testado e jogar, ter uma sequência no gol? Tem. Também tinha um lado financeiro, né? Depois de 2 anos no Braga, o futebol brasileiro explodiu financeiramente, né? Com a entrada das empresas, o Palmeiras com a Parmalat, foi uma coisa... Valia mais a pena financeiramente jogar no futebol brasileiro, né? Mas você tem essa questão de querer jogar, né? E lá no Braga eu tive uma sequência de 2 anos. Depois eu voltei para o Vasco, joguei em 92, quando o goleiro titular já era o Carlos Germano. Aí quando eu voltei, ele foi para a reserva e eu que jogou. E depois eu fui para o Paraná Clube, que era um time que estava sendo formado e com muito poder econômico, né? Então foi muito bom lá financeiramente, as propostas muito boas. Então eu lembro que meu contrato era melhor do que o Carlos Germano, por exemplo. Então valia muito a pena estar naquele projeto e eu fiquei lá por 8 anos, fui 6 vezes campeão paranaense em sequência, né? Desbancando Atlético e Curitiba, que são
os mais fortes de lá, né? Foi uma passagem espetacular. Como que você vê hoje em dia o Paraná, que não frequenta mais, né, as primeiras divisões aí do Campeonato Brasileiro? Você acompanha ainda o clube? Acompanho, os torcedores ainda me ligam, eu participo muito de programas ainda. O Paraná caiu para a segunda divisão do futebol paranaense esse ano. Pois é. Triste, né? Ele não tem calendário no futebol brasileiro, né? Ele não participa de Série D, de nada. Nem da D, né? Nem da D. Então, o ano que vem, ele vai disputar só o segundo semestre. Só a segunda divisão. No segunda divisão. ainda no segundo semestre, né? Nem no primeiro. Sim. Então, vai ficar um ano sem jogar, né? Tudo isso a má administração. No final que eu estava lá já tinha acontecido isso. O clube que tinha 45 mil sócios ativos e Desmanchou. foi abaixo financeiramente e, consequentemente, tecnicamente, né? E a sua passagem pela seleção brasileira, como foi? Foi, claro, com certeza, acredito que foi o auge, né? Foi. Eu fui convocado jogando pelo América, né, em 86, aquela bela campanha do América. E na época foi eu, Zé Carlos e Tafarel, né? E também tivemos uma seleção na Copa América, que foi o Carlos, eu e o Zé Carlos. E aí tivemos uma excursão pela Europa, nós fizemos amistosos lá. Eu tenho 4 jogos pela seleção brasileira. Que você entrou Isso, no jogo, eu joguei né? contra a Bolívia, em Cochabamba, eu entrei contra a Finlândia, em Helsinki, entrei contra a Escócia e joguei contra Israel, em Tel Aviv, né, que foi a estreia minha, do Romário e do Dunga. Já encaixando a pergunta, né? Jogou com quem na seleção? Além de Romário, Dunga? Era uma galera boa, né? Eu tive a felicidade de participar com grandes jogadores, né? O juvenil do Vasco, 16 anos, o ataque era Mário Tilico, Romário e Mazinho. Né? Eles levavam a gente para fazer os jogos à parte, porque ia público, né? Tinha público. E depois eu passei a conviver com Giovanni, Hernani, Roberto Dinamite, todo esse pessoal aí, e na frente de seleção, com Careca, Milha, Silas, Bebeto, essa fera toda. E era uma época muito diferente de hoje, né, Regis? Muita técnica. A gente entrava em campo para medir performance técnica, né? O jogador queria dominar a bola melhor do que o outro, queria driblar mais do que o outro, né? Hoje não, hoje discute-se mais dentro de campo, meu contrato é melhor do que o teu, tá, aquela coisa. Força, né? Força. E ainda de seleção. Ainda na seleção, quem foi o seu grande companheiro nessa época de Vasco, 89, e também na seleção, Regis? Porque você jogou, como o Pedro falou, você jogou com Valdir, Bigode, Luiz Carlos Vinck, né? Grandes jogadores aí do Vasco. Então... Eu na seleção, meu parceiro de quarto era o Romário. No Vasco sempre foi o Acácio. Então foram assim, o Acácio foi meu melhor amigo, foi a pessoa assim, mais que eu convivi, né? E até hoje lá no Rio a gente se encontra. Então foi as pessoas assim, mais próximas, mais chegadas. E como era lidar com o Romário, como que era essa parceria naquela época? Comecinho de carreira do Romário, né? O Romário era, assim, é boa pessoa humana, legal e gosta de brincar, gosta de se divertir, às vezes extrapolava um pouco nas brincadeiras, né? Teve aquele acontecimento lá da seleção de júniors, que eu acho que ia para Moscou fazer um mundial, e eles resolveram fazer uma brincadeira no hotel, que parece que tinha umas garotas no andar de baixo, e eles amarraram o lençol no tornozelo e desceram de ponta cabeça, né? Para olhar as garotas. Aí, descobri, o pessoal do hotel chamou o bombeiro, caramba, e tal. Acho que eles nem foram não foram cortados para fazer esse mundial lá da Rússia. E daí virou um caso de... Então... os mais famosos a gente já conhece, todo mundo conhece, né? E nesse caso, hoje, ainda você tem contato com o Romário ou não tem mais contato? A gente joga futebol lá na praia. Joga? A gente joga. Eu tenho contato com muita gente ainda.
Mas então hoje ainda você joga futebol com eles lá? Jogo. No seu WhatsApp aí, qual o mais famoso que tem? Edmundo, Giovanni está aqui, está doente, está internado aí, está em coma, né? Torcendo muito por ele. E, sei lá, tem vários aí. Bebeto está aqui. Já entrevistamos o Bebeto aqui no nosso Põe na Conta, hein? Já teve aqui. Ele veio para um jogo aqui, né? Um jogo solidário, a gente entrevistou ele, Edilson, Capetinha também, juntos os dois. No futebol lá, quem é o melhor lá? Desses aí que você falou, eu. Aí! Com 60 anos. Tá Estou bem. melhor que eles. O Romário caiu muito fisicamente agora, né? Depois dessa cirurgia aí, bariátrica dele, perdeu muita massa muscular. Ele está bem devagar. Só jogo simples ali, Ele né? pega um cavalo bom, que a gente chama, né? Encosta ele ali, mas ainda sabe jogar, sabe cabecear. Regis, no Braga você joga com o Carlos Carvalhal, né? Que depois se tornou um técnico referência no futebol mundial. Você não teve esse interesse de se tornar treinador após fim de carreira? Porque, complementando a pergunta, a maioria dos grandes técnicos ou são os zagueiros ou volantes, né? A grande maioria. Abel Braga, Luxemburgo era lateral esquerdo, Filipão era zagueiro, Tite zagueiro, né? Então, mais ou menos tem uma visão melhor do que é o jogo. Então, por que você não quis se tornar treinador? O Carvalhal foi meu zagueiro, né? Batia bem. Então, eu acho assim, eu sentia na profissão muito desgaste, muita pressão, viagens, né? Concentrações, você privada de uma vida social com a tua família, né? E um dia eu jogava em Portugal e um dia eu estava lá em Lisboa, fomos jogar e a gente jantava no mesmo restaurante que o Benfica. E aí encontrava o Valdo, o Ricardo Gomes e tal. E aí um dia, a gente tomando um café ali depois do jantar, a gente batendo um papo, o Ricardo falou assim para mim: Regis, eu jogo futebol, mas eu não gosto disso. Eu estou jogando porque estou ganhando dinheiro e tal, mas eu não gosto desse meio, dessa profissão. Eu bati na mesa, falei: cara, eu também. Não sei, eu estou doido já para parar de jogar futebol, de aposentar. E ficamos conversando. Isso era quando? Qual ano? Lembra? 90. Demorou ainda, né? Para sair do futebol. Vou parar 11 anos depois. Não, o Romário falava que ia parar com 27, foi jogar até os 40. Né? O Fábio, que está jogando, o Fábio jogou comigo. Eu ainda peguei o Fábio ainda. O Fábio jogava no União Bandeirantes, lá do Paraná, e eu pelo Paraná Clube. Né? E a gente ainda chegou a jogar lá contra, umas 2 vezes. Mato Grossense Fábio, né? De 44 anos. De Nobres. Que ele tá agora, 44, eu acho. Quase 44. E vai bater recorde, né? Guinness Book aí de jogador já com tem mais 44, atuações. acho que ele já vai para 45 esse ano. Ele já tem 44, no Mundial já estava, né? E como que você vê essa questão também da vida de goleiro, né? Por exemplo, temos exemplo clássico aqui, o Walter, né? Ídolo do Cuiabá, que ficou muitos anos na reserva do Corinthians, 7 para 8 anos, sem jogar, e foi começar mesmo a ter uma regularidade na sua carreira na Série A do Campeonato Brasileiro aqui no Cuiabá, em 2021 até 2024, né? Até 2024. Então, assim, aí que ele jogou mesmo e hoje está jogando também titular absoluto do Mirassol. Hoje, alguns goleiros estão, né, durando mais tempo na carreira, exemplo do Fábio, até outros jogadores, né? Tem aí Cristiano Ronaldo. Como que você vê essa questão do goleiro, que ele passa ali, talvez, uma grande parte da carreira só treinando, né, na reserva, colaborando ali com o elenco e só vai ter oportunidade mesmo de brilhar Quando o titular machuca, é expulso. Você citou o Walter, ele tem uma semelhança com a minha carreira, né? Bem parecido. Legal. Mesmo. Mas eu jogava no Vasco e participava bastante. Por exemplo, em 89 fomos campeões brasileiros. Eu joguei 11 partidas.
E foram partidas importantes, né? Eu lembro de uma contra o Sport de Recife, lá em Recife, que se o Vasco, acho que se empata, estava fora. Lá na ilha. Na ilha. Nós ganhamos de 1-0 no finalzinho, gol do Tato, que foi um jogo dificílimo, o Sport era muito bom naquela época. E dali nós arrancamos pro título, né? Então, assim, você tem meia dúzia de participação, de jogos, e você já pode ajudar o teu time, né? Então, nós ajudamos. Em algumas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Às vezes você tem que reagir, buscar um outro mercado, como eu fui, né? O Walter também veio. É mais ou menos assim. E em todas as posições a gente sabe que existe aquela rivalidade, né? No gol é mais ainda, Regis, ou não? Porque tem mais ainda? É mais específica, né? Não tem muito o que fugir daquilo ali. O jogador de linha você ainda joga um pouco para a direita, para a esquerda, no meio, para frente, para trás. O goleiro não, tem que ser aquilo ali. Mas eu vejo assim, os goleiros, eles são bem unidos, né? Estão ali o tempo todo, o dia todo, o mesmo treinamento junto, né? Ficam no mesmo quarto, aquela coisa toda, então... Divide bastante experiência, né? O Acácio, por exemplo, que a gente conviveu muito tempo junto, conheço a mulher dele, conheço os filhos, a gente sabe, né? Saía para jantar, aquela coisa, até hoje. Da tua época é Eurico Miranda. Eurico e Calçado. Pegou até de Eurico Miranda. E como que era o saudoso Eurico Miranda, polêmico? Eurico Miranda, para os jogadores do Vasco, ele é o melhor do mundo. É? Por quê? Porque ele faz tudo para você. Fazia tudo pra gente. Você é vascaíno, quer jogar no Vasco, tem tudo. Agora, se você falar que, não quero, eu quero sair do Vasco, aí você arranja um inimigo. E ele era assim, né? Eu já olhei isso aí, mas o Eurico foi a pessoa que fez a maior jogada no futebol brasileiro, que foi a compra do Bebeto. Que arrebentou com a diretoria do Flamengo, que deixou um estrago grande lá. Tanto é que o Flamengo tentou revidar, levou Edmundo, levou um monte de gente do Vasco, Felipe, né? Mas o impacto do Bebeto foi muito grande, né? Ainda foi campeão brasileiro, foi espetacular aquilo. O Bebeto jogava muito, né? Essa época, 87, 88, 89? Ele jogou de 89, 90, 91. Depois ele foi para La Coruña. Qual foi a sua primeira... Você lembra da sua primeira partida com a camisa do Vasco, Regis? Um pouquinho da pergunta do Pedro. Nós tivemos casos recentes, como o Cássio, ele assume a Libertadores, que o Corinthians é campeão, ele era reserva do Júlio César. O Diego, no título do Flamengo da Copa do Brasil 2006, era reserva também. E tem um exemplo também do Jailson, que assume a meta do Palmeiras no título brasileiro de 2016. E hoje nós temos o caso do Cuiabá, que o Matheus Pazinato se lesionou. E agora ficou a função para o Arthur e o Guilherme Nogueira, que vem representando a meta do Dourado nessas últimas partidas. Então, diante desse cenário, você lembra dessa sua primeira partida com a ausência do Acácio e a responsabilidade de não poder falhar naquele primeiro lance para causar uma dúvida na torcida? Não, lembro sim. Meu primeiro jogo foi na Libertadores. Foi contra o Ferro Carril Oeste, em São Januário. Naquela época, a Libertadores não era muito... Não tinha tanta visibilidade. Visibilidade, né? Não era tão importante, né, para os clubes brasileiros. Participava só o campeão e vice. Na época, o Fluminense foi campeão em 84, brasileiro, né? Decidiu com o Vasco. E aí foi Vasco e Fluminense disputar a Libertadores. Aí eu acho que nós jogamos as 2 primeiras partidas, eu acho que empatou, perdeu uma e tal. Essa terceira partida era em São Januário, contra o Ferro Carril, da Argentina. E o Antônio Lopes era o treinador e ele queria me ver jogar. Mas ele estava assim, né? Pô, primeira vez, Libertadores. Aí eu lembro que eu cheguei para ele, falei, prof, tô firme, se quiser eu tô dentro. Era abusadinho. Aí ele falou assim, então tá bom, moleque, vai jogar. Aí jogamos. Jogamos com o time reserva, aquela coisa, perdemos um jogo de 1-0 e tal, mas pô, foi uma maravilha. Depois nós fomos lá na Argentina jogar contra o Argentino Júnior. Também joguei. Também perdemos de 1-0, mas foi ótimo, a estreia foi muito bom. E qual foi o preparador de goleiro que
mais te ensinou? Carlos Pedra. Lembra? Lembro. Já ouvi falar muito. Aqui. Carlos Ele é Pedra. Mato Grossense? Não. Não. Nada a ver. Mas entendia muito, Em qual time? exigia bastante. Qual Qual time? time que era que ele estava na época? Eu comecei a trabalhar com ele na seleção. Nós tivemos uma seleção aqui de júniores, que nós fomos jogar lá em Goiânia, parece. E ele era o treinador. Aí eu comecei a trabalhar com ele ali. Muito bom, muito arrojado. Tanto é que eu cheguei no Vasco com 16 anos e eu jogava aqui no juvenil, eu jogava no júnior e ficava no banco do profissional. Ficava no banco lá do Mão de Onça e tal. Retado. Então eu cheguei no Vasco com uma base muito boa, porque eu já jogava no profissional, né? Convivia com os profissionais. Aí para jogar no juvenil, né? Já descia com moral, né? Já cheguei bem. E como foi? Saiu daqui para ir para o Vasco, a família? Como que foi quando você recebeu o convite? Conta pra gente como foi. Rapaz, a indicação para o Vasco foi do Nivaldo Santana. Nivaldo Santana me indicou para o Vasco. E aí eu não acreditei, chegou na época era PTA, né? Passagem aquela. Mas ele te viu jogar onde? No Não, eu conhecia daqui. Sim. Eu me conhecia daqui. E aí eu fui pro Juvenil do Vasco. Aí chegou, falei, pô, eu vou de avião, que negócio é esse? Pô, como é que faz e tal? Eu lembro que eu fui até lá no aeroporto, ver os aviões subindo e descendo. Falei, será que eu vou ter coragem de ir e tal? No dia, fui lá uns 3 dias antes para ver como é que era o negócio. Mas a partir daí só foi alegria. Só agradecer o futebol mato-grossense, muitas pessoas. Jamil, nossa senhora, Rogério, Demi Moreira, professor Natanael. Comecei jogando na linha aqui com o Flamenguinho, do Jobé, campeonato Dente de Leite. Isso faz quase 50 anos, né? Acho que vocês nem nascidos eram. Né? Não, eu estou um pouquinho longe dos 50 ainda, né, Fagner? É bacana nessas histórias, né? Eu nasci em 88, que o Vasco foi campeão, E a né? gente com Carioca. 15, 16, 14 anos, a gente jogava com bife, treinava com bife, Fidelis, Mosca, Tostão, Pelezinho, né? Eu batia bola com Pelezinho, com outros jogadores que chutavam muito forte. Então era a época áurea mesmo. Pô, a gente foi criado ali, o berço foi com essas feras aí. Então valeu muito. O futebol mato-grossense foi tudo para mim. E treinador, toda a sua carreira, qual treinador que você exalta com o trabalho que você viu, que você acompanhou ali? Qual o treinador que você exalta de trabalho? Eu trabalhei com uns 50 treinadores, mas eu destaco Moisés, era um bom treinador. Abel Braga, espetacular. E Levi Cooper. Os 3 que eu tiro o chapéu, porque sabe fazer uma psicologia de grupo, sabe entrar na cabeça do jogador. Isso é fundamental. Eu aprendi uma coisa acho que foi com o Abel, de introduzir a matemática no futebol. O que é a matemática? É você repetir mais vezes, né? Fazer mais coisas. Por exemplo, você chuta quantas bolas no gol? Eu chuto 3 bolas. Você tem condições de chutar 6? 100%. Você cruza quantas bolas, né? Hoje eu assisto o jogo, você pega, por exemplo, o lateral do Fluminense, o Guga. Ele recebe 30 bolas, ele devolve 26. O que vai acrescentar nisso? Nada. Né? Você tem que evoluir, vai para frente. Cruzou quantas bolas? Eu cruzei uma. Pô, meu irmão, você consegue cruzar meia dúzia? Porque é fácil. Né? Você aumenta em 500% a possibilidade do teu centroavante fazer o gol. Antigamente tinha aquele negócio, né? Já chega fazendo o arco, né? Hoje em dia, chega no fundo, domina, volta. Então, o Cucurella, né? Do Chelsea. Toda hora toca para trás, toca para o lado, participa muito do jogo, mas aquele arco mesmo, aquele cruzamento tá meio escasso. E você, assim, tem que pensar muito na tua profissão, né? Eu, por exemplo, quando cheguei no Vasco, eu vi o Mazzaropi treinando, ele batia tiro de meta com a esquerda, com a direita, ele arremessava com a mão
com a mão direita, com a mão esquerda, tudo igual. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer isso aí. Me passei a treinar. Eu sou ambidestro. Eu escrevo com a mão esquerda e com a mão direita e chuto com a esquerda e com a direita. Olha só. Então, é treinar. Né? Prática, né? A gente não é fazer uma crítica, até porque não tem... Por exemplo, você pega o Cássio hoje no Cruzeiro. Você atrasa uma bola no pé direito dele, ele não consegue chutar. Ele tem que fazer toda aquela curva, ajeitar o corpo para chutar com... Isso você perde tempo, você perde um monte de coisa. Então, você tem sempre treinamento bons. Você tem material bom. O pessoal ganha bem. Tecnologia. Meu Deus. Né? Antigamente a gente não tinha isso e se preocupava em fazer as coisas. Né? A gente foi treinar uma vez no campo do Adalto Botelho. O campo era muito ruim. Passavam vacas no meio, buraco, aquela coisa. E aí a gente fazendo cruzamentos. Pediu o pessoal para fazer cruzamento e tal. Não sei o quê. Aí um da comissão falou para mim assim, pô, isso aí não adianta nada. Você está treinando sem ninguém, aí é fácil. Olha só, no jogo, quando cruza uma bola, você não vê ninguém. Você só olha para a bola. É o Quando tempo. cruza uma bola, você vai no tempo da bola e você só enxerga a bola. Você não vê mais ninguém que está entrando com você. Então, muitas coisas as pessoas não percebem, né? O educador não percebe. Então, só vivendo isso. O Regis, agora você falou de treinador, né? Que você exalta, tira o chapéu. E agora aquele atacante que você ia pro jogo sabendo, fala, esse cara vai me dar trabalho, hein? Tem um ou mais que você ficava sempre preocupado com o atacante no jogo, sabendo que o cara ia te dar trabalho? Você se preocupa sim, mas na verdade assim, o que eu me preocupava não conseguiu fazer grandes coisas. Mas teve um que marcou para mim, que foi não era atacante, era o zagueiro, o Antônio Carlos. Lembra dele que jogou no Palmeiras? Sim. O Zago? Sim. O Zago. Palmeiras, São Paulo. Era eu jogar contra o Antônio Carlos e ele fazia gol. Gol de cabeça. Não, ele fazia gol de pé. Chute fora da área, chute não sei da onde. Tinha uma sorte contra você. Cara, eu joguei, foi contra o Vasco. A gente estava ganhando 2-1 lá no Morumbi. No final do jogo, ele aparece lá, pega uma bola de fora lá no rebote, chuta, bate em alguém e ela vai lá na gaveta. A gente foi jogar contra o Palmeiras lá no Parque Antártico e o nosso time desfalcado, o Paraná Clube, 0-0, 0-0, no último minuto ele vai para frente, pega um rebote também de esquerda, faz um gol. Então assim, ele fez uns 3 gols na carreira em mim. Eu falei, cara, pô, marca o cara aí. Marca o cara que ele dá uma sorte Mas comigo. Né? aí eu joguei contra o Romário, joguei contra o Careca, joguei contra o Zico, Marcelinho Carioca, nunca fez gol em mim. Zico fez? Zico fez um golzinho? Não, Zico não. E... Você joga com o Jardel também, né? Cheguei a pegar o Jardel, né? Pouco tempo porque ele foi embora, né? Foi embora cedo lá pro esporte. O único, talvez, chuteira de ouro na Europa é o Jardel, né? Brasileiro. Fazia muitos gols. Foi muito grande lá em Portugal, no esporte. Você jogou com ele no Braga? Não. Eu joguei no Paraná Clube, joguei contra ele no Vasco. Ah, sim. Uma curiosidade. Qual o melhor goleiro de todos os tempos para você? Além de você. Vamos colocar aí na frente. Além de escalar o melhor time pro Regis, né? Então, assim, o que eu vi jogar o Acácio. Né? Mas eu acho que da história de seleção brasileira, o Leão. Emerson Leão. Foi gigante em 74, 78. Acho que nenhum goleiro teve uma participação como ele, né? As pessoas falam muito do Tafarel, mas você o Tafarel foi herói ali em 94, né? Ele foi herói em decisões de pênaltis. Você não tem uma defesa espetacular dele, você não tem. Até porque ele simplificava, né? Ele e o Dida, e era o meu estilo também. Sim. Chutar, cair, a gente não caía, amortecia, 2 tempos, Raul, né? Era desse tipo de goleiro de posicionamento que chuta, você amortece, pega de novo, sem fazer alarde. E dos mais jovens ali, vamos pegar da sua aposentadoria, de 2001 para cá, né? Acompanhando o futebol, né? Futebol brasileiro e europeu também. Buffon, Neuer. Qual o melhor goleiro para você na atualidade? Pra galera mais jovem, no né? No momento eu vejo o Ederson, porque sai bem do gol, joga muito bem com os pés,
debaixo do gol se equivale aos outros, né? Por exemplo, falam muito do Neuer. O Neuer não tem os pés do Ederson. Não sai do gol como o Ederson, né? E debaixo do gol se equivale e tal. Mas eu acho que é mais completo hoje. É melhor do que o Alisson. Ederson. O Ederson. Do City, né? Muito bom. Regis, você atua no finzinho da carreira no Coritiba com o Mozart, que hoje é técnico do Coritiba, e com o Elano na Inter de Limeira, né? Que é técnico do Guarani hoje. Então, nessa sua fase mais experiente, como você não decidiu ser técnico, como era a sua relação com jogadores jovens aí e que despontaram, né? No caso do Mozart, que saiu para fora, e também do Elano. O Mozart jogou comigo no Paraná Clube. No Paraná Clube. E o Elano, eu queria jogar, eu já estava em final de carreira, eu queria jogar um campeonato paulista. E aí eu fui jogar lá na Inter de Limeira. E o Elano era do Júnior. E aí no final do treino ele ficava lá batendo bola com a gente, batendo pênaltis e tal. E tínhamos também no Paraná Clube o Ricardinho. Que estava iniciando, ele e o do Curitiba, o 10. Alex, né? O Alex era do Curitiba. E a gente acabava o treino, a gente ia bater pênalti, a gente ficava falando a maneira de bater, mais difícil pro goleiro, aquela coisa toda. E aí teve uma passagem contra o Santos, lá no campo do Palmeiras, no Parque Antártico antigo, né? E a gente vinha numa sequência de perder pênaltis. Saulo perdendo pênaltis, a do Wilson e tal. Aí o Sr. Minelli era o nosso treinador, na pré-eleição ele falou assim, pênalti, quem bate? Ninguém falou nada. Pênalti, quem bate? Ninguém falou nada. Aí o Sr. Minelli falou, porra, então eu vou bater eu, porra. Ele usava umas botinas, né? Eu vou lá chutar essa porcaria de botina e tudo. Aí eu era o capitão, aí ele falou assim pra mim, Regis, se der pênalti, vê aí quem vai bater, né? Aí tá bom. 5 minutos de jogo, pênalti. Aí abriram, né? Foram lá para bico da grande área, para lá, para cá, não tinha ninguém. Aí eu fui até o meio do campo, e aí e tal, não sei o quê. Ninguém para bater o pênalti. Aí eu cheguei lá perto, ninguém queria bater. Eu fui chegando e falei, eu vou chutar essa porcaria aqui. Você bateu eu batia, né? Eu batia assim, depois de treino, a gente batia, porque a gente decidia, né? A Copa do Brasil antigamente tinha um lance que se empatasse ia para... Não, brasileiro. 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 Tanto que o gaúcho pega 2 contra o Flamengo. O brasileiro era o seguinte, você empatou, não era 1 ponto. Você ia para pênalti. E né? Eram 2 pontos ou 3? Era 1 ponto, né, para cada lado, e aí ganhava mais 1. Quem tinha vencesse bonificação, a disputa de pênalti. E aí o goleiro do Santos era o Sérgio Guedes, também foi para a seleção. Sérgio Guedes, virou treinador também, né? Aí eu fui lá, botei a bola, olhei assim, falei, meu Deus. Aí fui olhando para ele, né? Falei, cara, não sabia nem como ficar, né? Nem como se posicionar. E aí eu vi que ele mexeu um pouquinho para um lado e paf no outro. Gol. Foi um negócio legal que... Aí depois a gente começou a treinar o Ricardinho para ele bater, né? Mas esse tipo de orientação que a gente faz, né? Assim, quando pega um mais jovem, é isso. Vai treinar pênalti, ó, aqui em cima é mais fácil, é mais difícil para o goleiro. Tem essas coisas. Legal. Você que trabalhou em Portugal, como que você vê também essa chegada ou inserção de técnicos portugueses aqui no Brasil, né? Partindo ali do Jorge Jesus, do Abel, até nos dias de hoje, aí, muitos técnicos portugueses tiveram oportunidades aqui no Brasil. Naquela época já tinha lá uma escola formadora, assim? A época que eu joguei em Portugal eram treinadores brasileiros. Era o Paulo Autuori, Abel Braga, Marinho, né? Tinham os daqui iam para lá, o Filipão até chegou a treinar a seleção, a treinar a seleção. O que acontece hoje com os treinadores portugueses? Eles se prepararam, entendeu? Eles se qualificaram. Hoje você pega qualquer treinador português que está aqui, ele fala inglês. Ele fala inglês. Ele já está pronto para ir para a Premier League. Você pegar um outro, ele fala italiano. Eles se preparam. Pode ver que eles falam inglês, né? Então, isso tudo eu fui pegando também para mim. Eu falei, pô, se eu for jogar na Inglaterra, tem que falar inglês.
né? Me preparei, eu falo inglês, eu falo espanhol, né? Então, é aquilo que eu falei, investir na tua profissão, investir na tua carreira, né? Eu comprava minhas luvas, eu comprava minhas chuteiras, eu queria uma coisa boa, eu queria, né, estar seguro disso. Não esperava o clube me dar. Você ia lá e... Ia lá, então é um investimento que você faz, um interesse na tua carreira. Dá para montar a seleção da sua época? Você arriscaria? Com o Regis no gol, daí você vai com os laterais, os Pulo zagueiros... goleiro, né? Pulo goleiro. Unânime. É Regis no gol e mais 10. Vamos lá. Dá para escalar aí? Anota aí, anota aí. Vamos lá. Leandro. Leandro. Né? Edinho. Flamengo. Zagueiraço. Moser. Mazinho na lateral esquerda. Que era a lateral esquerda. Né? Foi campeão da Copa América na lateral esquerda, né? Não era direito. Mas ele jogou na lateral esquerda. Poria Dunga na cabeça de área. Giovani nos grandes tempos. Né? O Giovani Romário, Miller e Careca. Outro, né? Romário, Miller e Careca. Poria o Rivaldo no meio. E hoje o Neymar jogando no meio, né? É. Não dá mais para atacante, não. Eu acho que hoje eu jogaria de meia o Neymar. Ele tem o drible rápido, né? E arranca, ele faz boas assistências. Ele não é jogador mais de ficar lá na frente tomando pancada, não. É. Mas o Neymar é o único aí dessa seleção que não jogou com você, né? Não. Escolhe outro. Neymar não. Eu escolhi outro. Escolhe outro. Pro lugar do Neymar. Pro lugar do Ney. Não bota o Zico, né? Ah, boa. Bela troca. Era, né? É incrível, né, cara? Eu sou vascaíno, fui criado lá em São Januário. E eu saía de São Januário para ir ao Maracanã ver jogo do Boca e do Flamengo, para ver Zico e Maradona. O Zico era muito mais jogador. Internacionalmente, se você falar isso, o cara fala, você está maluco. Mas ele era mais jogador. O time completo, ele é mais completo. Ele jogava para ele, para o time, ele era craque o tempo inteiro. Maradona era showman, né? Fazia os espetáculos dele. De vez em quando ele sumia, tal. O Zico não, o Zico era intenso. Essa vai ter recorte, hein? Essa vai pra rede. Esse Boca era o Boca que tinha Maradona e Canidia, Regis, no ataque. Era. Canidia. Era. Que Boca, hein? Que Boca. E no Braga, você pega o surgimento do Vitor Bahia no gol do Porto, né, Regis? Eu não lembro muito quem era o goleiro do Benfica à época, mas eu lembro do Vitor Bahia. E ele o goleiro do Benfica era o Silvinho. Silvinho. E ele construiu uma carreira sólida, depois foi pro Barcelona, né? Pegando um pouco do que você disse dessa questão do atleta chutar com a esquerda, com a direita, né? Hoje fala-se muito dessa goleiro moderno, né? Mas você mesmo está falando que naquela época você já tinha essa preocupação. Eu já Como jogava você vê com os pés. Essa transformação da posição de goleiro no futebol, porque no futebol brasileiro consideram que o Rogério Ceni foi o primeiro, né? Mas não. já tinha outros que já Foi muito conseguiam, depois. né? Foi muito depois. Eu lembro no jogo Paraná e São Paulo, lá em Curitiba, o Rogério Ceni estava entrando no lugar do Zete. Ele passou por mim no meu campo, veio. Pô, muito prazer, cara. Prazer em te conhecer. Pô, sou fã da tua reposição de bola, não sei o quê. Então é legal essa, né? E o cara depois andou e tal. Mas esse lance dele jogar muito com os pés e bater falta, eu acho que atrapalhou o Rogério um pouquinho. Na parte técnica. Por exemplo, ele não foi goleiro da seleção brasileira numa Copa, né? Pelo tamanho que ele foi, pela dimensão que ele teve no São Paulo. Ele foi para a Copa de 2002 e o titular foi o Marcos, que era um goleiro que a gente... O Rogério era o terceiro, né? A gente não aprovava muito o Marcos, né? Estabanado, maluco, aquela coisa toda. E foi para a Copa e para mim foi o melhor goleiro da Copa. Surpreendeu, né? Ele foi melhor do que o Cano, né? Ele jogou muito aquela Copa. E ele estava mal para burro na eliminatória. Meu irmão, ele estava muito mal. Eu falei, estamos ferrados. Deu tudo certo. E surpreendeu, né? Foi bem. E ainda assim, aquela seleção foi uma surpresa. O Ronaldo Fenômeno, 2 anos parado. Você vai esperar o que dele? Não sabe.
O Rivaldo e o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, eles não estavam sendo convocados, né? Para a seleção de 96, parece. Não. 98. 98. Isso. Então, a gente não sabia o que ia acontecer com aquela seleção, né? Aí machucou aquele cabeça de área do Grêmio, entrou o Kleberson, né? Tudo deu certo. Tudo deu certo. Machucou o Emerson. É o Emerson. Entrou o Gilberto Silva. Ele não convocou o Alex. Kleberson. Entrou o Kleberson. E o Kleberson. Que era do Atlético do Paraná. Sim, mas era o Gilberto Silva e o Kleberson, né? É. É isso. E Edmilson, né? Edmilson era zagueiro. Era zagueiro, jogava Ele e o Lúcio. 3-5-2. Ô, Regis. E o Juan, né? E o Roque Júnior. Não, Juan não. Não, Juan 2002 não. Era Roque Júnior, Edmilson e Lúcio, que ele jogava e o Kleberson saindo. E além do corte do Romário, né, Regis? É. Que o Filipão não levou ele pra Copa. Que eu acho que ganhou a Copa com isso. O que eu ia falar com aqui esse detalhe. anteriormente, que o Marcos teve um Brasil e Honduras que ele, né, o Honduras ganha quem que era Honduras na época ganha de 2-0 do Brasil e marcou na carreira. Naquela época, não. Naquela época. Ô, Regis, você parou de jogar, né? Tá aposentado, você já disse. Joga futebol lá no Rio. Tá nativo ainda, Barra. né? Vai voltar para Mato Grosso, né? Você disse que vai voltar para Cuiabá. E aí, pensa em voltar a trabalhar com futebol ou não? Não passa pela sua cabeça? Não passa. Eu nem assim, se você me perguntar em quê, eu gosto de estar no meio, né? Sei, prensa, dentro de campo, né? Coordenando alguma coisa, me bateu vontade de voltar. Voltar para Cuiabá é uma opção familiar, né? Já estou há muito tempo no Rio, família toda aqui, os filhos cresceram, morando sozinho, né? Vivendo sozinho no Rio, então já começa a não fazer sentido. Minha amizade toda de adolescente e infância é aqui, né? Eu venho para cá, muito mais gente eu conheço do que no Rio, né? Mexo com construção civil no Rio, tenho uma empresa de turismo, então quero vir para cá e ficar perto da família e tocar algumas coisas. Estamos abertos aí para tudo. E se aparecer oportunidade, então você volta para o futebol, em alguma área dentro do futebol? Me bateu saudade, gostaria de experimentar. A base aqui tem um celeiro aqui, né, em Mato Grosso, né? Tem um celeiro aqui, né? Sempre Você teve. comentou com a gente ali em off que praticamente foi o primeiro atleta, né, criado em Mato Grosso que teve uma projeção nacional e até chegou a vestir a camisa da seleção brasileira. Depois teve o Beto, né? William. Na década de 90, o William, que jogou no Vasco. Agora o Fábio, teve... Não, aí agora algum já outro tem mais, jogador. né? Tem mais. Igor Jesus, Cuiabano, Fábio. O próprio Rogério Ceni tem uma história semelhante, né? Jogou no Sinop, nasceu em né? Paraná, mas foi revelado aqui no Sinop. Começou, Saiu daqui, do futebol. Saiu, é isso? saiu daqui. Eu não tenho registro de outro antes que eu. Sim. Foi um dos primeiros, no mínimo, né? Aproveitar a sua experiência de seleção brasileira, esse conhecimento todo, trazer um assunto um pouco polêmico aqui para a reta final do Põe na Conta. Isso é bom. Esses dias o Neymar, né, fez 2 gols aí contra o Juventude, que não é uma equipe forte da Série A, é uma equipe candidata a cair. E o Neymar vem aí já há alguns anos tentando recuperar a sua regularidade, tentando ter um ritmo mais longo de jogo. Não conseguiu ainda esse ano, né? Passou por algumas lesões, jogou pouco. O Santos vive uma situação difícil. Aí ele fez um gol contra o Flamengo e agora fez 2 contra o Juventude. Ao ser questionado por um repórter na entrevista, falando, o Juan estava aí, te assistiu, o que você acha? Observador da seleção brasileira. O Juan, observador da seleção, o que você acha? Que ele, né, viu com bons olhos sua atuação e ele disse assim, não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero saber a sua opinião e também já a sua opinião sobre a Copa do Mundo ano que vem. Como a seleção brasileira pode chegar, se tem chance de conquistar o mundo novamente. Eu acho que ele tem que ser analisado mesmo, né? Eu acho que principalmente a parte clínica, né? Isso é o tempo que vai dizer. Então, a partir daí, realmente é um grande jogador. Um jogador rápido, que ainda dribla, que vai para cima. Muito habilidoso. Muito habilidoso. E nos últimos anos foi o nosso principal jogador, né?
Mas ainda precisa provar a questão física, né? Porque a atualidade é muito importante em seleção brasileira, né? O momento, né? Então tem que ver, temos um ano ainda, temos que analisar, né? Testar, convocar. A mesma situação de você convocar hoje um jogador jovem é convocar o Neymar. Você está analisando, né? Tem interesse ainda, tem motivação, tudo isso. Você tem que entrar na cabeça do jogador e sentir o que ele quer. Né? Se ele ainda está vibrando, se ele ainda está se emocionando, né? Então isso é importante. E, cara, a seleção brasileira sempre é a favorita. Eu acho que ninguém tem um ataque nesses times aí da Europa com um Vini Júnior, né? Um Neymar, um Rafinha, um Rodrigo. Ninguém tem esse ataque. Nenhuma seleção tem esse ataque. Nós temos, né? Zagueiros. O que eu falo. Então, eu acho que nós temos tido esse problema aí de administração, né? Treinador nenhum para, né? Eu acho que apostaram agora no Ancelotti. Foi uma boa? Olha, eu, antes, se fosse escolher, não escolheria um brasileiro. Mas já escolhido, né? O cara analisa a tabela da seleção. 2 jogos aqui, a seleção vai classificar. De 8 seleções, 6 vão para a Copa. Impossível o Brasil ficar fora. Nas eliminatórias, né? Aí o cara analisa aquilo ali. Ele vai jogar mais 2 jogos na Copa, na eliminatória. Depois nós temos 6 amistosos antes da Copa. Quer dizer, o cara vai ficar aqui 1 ano e meio tranquilaço, né? O teste de fogo, vai ser a Copa do Mundo ano que vem. Se não funcionar, vai embora, vai para outro lugar e pronto, né? Mas, cara, material humano nós temos, né? Nós temos aí atacantes bons, né? Temos o Igor, que, né, pode estar aí nessa Copa do Mundo. Temos o lateral esquerdo daqui também, que saiu daqui. Tem o Cuiabano, tem o outro. Não tem um... Riquelme, não saiu daqui. Era daqui, né? Então, também está muito bem, está cotado. Acho que já foi convocado, não foi? Foi. Só para sub-23. Sub-23. Está a caminho. Se não for agora... Né? Quem sabe, né? Mais pra verdade. Porque os resultados sub-20 e sub-23 não têm sido bons, né? Nas últimas competições. Mais uma? Não? Acabou? Mais uma? Acabou? Sempre tem, né? Sempre tem. Então vamos, mais uma pra gente... Então, Regi, qual é a sua maior dificuldade? Porque hoje, com esse advento da internet, rede social, como no início você disse, e também é de conhecimento de todos a dificuldade dos jogadores em separar, né, as críticas da rede social. Como era para você no seu início de carreira, e depois vestir a camisa do Vasco, do Coritiba, grandes clubes, qual era a maior dificuldade? Talvez a saudade da família e também a relação com a torcida. A gente não tinha essa rede social, né? A gente não tinha nem celular, né? Então não tinha essa pressão, né? A gente tinha críticas dentro de campo, né? Saída de campo. Imprensa ali. Imprensa, isso aí a gente sempre soube administrar, não era essa... Então hoje tem uma dimensão muito grande. Qualquer coisa que se faça no Japão, você fica sabendo aqui em segundos, né? Então eu acho que eles têm que desligar um pouquinho. Ajuda por um lado para você estudar time, você vê jogos de toda parte do planeta, né? Mas tem que saber administrar isso aí. Eu acho que tem jogador que se expõe um pouquinho, né, na rede social, isso não faz bem. Eu acho que tem que se preservar um pouquinho. E temos exemplos, né? Nós temos muitos jogadores aí que não participam de rede social. Né, poupa a família, não deixa ficar exposta. Acho que isso ajuda muito. Ajuda, né? Você acompanha bastante futebol mato-grossense ainda? Ainda acompanhou o Cuiabá na Série A? Acompanho. O Misto e o Luverdense estão na D. O que faltou para o Cuiabá ficar mais tempo ainda na Série A ano passado? E o que falta para tirar esse abismo, né? De Série A, que era ano passado, até Série D. Não tem um time na Série C. Há muito tempo não tem o acesso da D. O último foi o Cuiabá, né? O último Cuiabá. Série D em 2011 e subiu para C em 2012. O Luverdense, quando começou na Série C, nem tinha D. Então, assim, o Misto, o Luverdense, o próprio União, bateram aí na Série D e não conseguem subir. O que falta? Cara, eu acho que o Cuiabá está no caminho certo, está no caminho bom, botando um bom investimento, bons jogadores. Cara,
O Campeonato Brasileiro é difícil para o Flamengo e para o Palmeiras. É difícil para eles. Eles não têm certeza de nada. Né? Atlético Mineiro e com muita grana. Né? Hoje, se você olhar a tabela, o Vasco está lá com um investimento alto também. Você tem o Santos que está lá, Neymar. Santos com Neymar. Lá embaixo. Então, é difícil. O G4 e o Z4 moram pertinho. É difícil. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Você participar da Libertadores, né? E se vacilar um pouquinho, né? Eu acompanhei o ano passado, acho que o Cuiabá tinha um time forte, um time bom. Ele deu azar aqui nos jogos aqui que eu vi, que ele perdeu, não conseguia ganhar aqui dentro, mas pouca coisa. Então o futebol tem muito disso, detalhezinho te joga para segunda, te põe na Libertadores. Eu acho que tem que continuar assim. E, Regis, você foi incentivado pela sua família para se tornar goleiro. E não houve incentivo seu para os seus filhos seguir na carreira também no esporte? Cara, o meu filho até que sim, mas depois não curtiu muito não. Aí eu tenho uma outra que é filha, né? É mulher. Então não tive ninguém não. Mas tem aí alguns Os netos? Alguns sobrinhos, primos aí que estão vindo aí. Vamos ver se a gente Legal. Regis, põe na conta de quem? Cara, eu poria na conta do futebol mato-grossense, dos meus amigos aqui de Mato Grosso que me ajudou muito. Muita gente, né? E assim, puxando o extrato da vida, eu vejo essas pessoas que me empurrou para frente, que me jogou para o cenário nacional. E eu acho que foi importantíssimo, muito importante. Bacana, né? O Tingo tá ali, tá olhando lá. E o Tinguinho? Conheceu aonde? O aonde? homem tá ali. Tingo conheci aqui mesmo, em Cuiabá, depois no Vasco. É um apaixonado por futebol também, né? Muita garotada aí que ele trabalhou, é um sonhador também. É aquilo que a gente tem na adolescência, né? Sonho de crescer e ganhar o mundo e graças a Deus a gente conseguiu. Boa. Bacana. Bom demais. E só para deixar registrado aqui, né, Reginaldo Paes Leme, né? Família também que tem nomes conhecidos, né? Família de bandeirantes, né? É, né? Tenho primos, né? João, né? João Pedro? João Pedro Paes Leme, repórter, né? Da Globo. Fernanda Paes Leme, atriz. Ângelo Paes Leme, ator. Tem uma turminha boa no Rio. A estrela brilhou ali na família, hein? É isso aí. Regis, um abraço a você, viu? Prazer conhecê-lo, ter aceitado o convite, vindo aqui no nosso Põe na Conta podcast. E, claro, fim do ano já vai vir definitivo para cá, né, Pedro? Ano que vem, Fagner vai estar aqui com a gente, com certeza, em Mato Grosso. Obrigado a vocês por esse momento e poder estar de volta a Cuiabá. Um abraço, seja bem-vindo, valeu pela participação, valeu Fagner, valeu Pedro, até a próxima e Põe na Conta podcast aí mais um abraço. Valeu. Espetáculo, gente. Muito bom mesmo. Conhecer sua história.